A significativa redução do processo carioso ocorre pela exposição do dente ao flúor. A época em que há maior absorção de sais minerais e flúor pelo dente é. Então a gente sabe que a gente usa o flúor para a gente reduzir cárie, mas quando que isso é muito presente? E eu falei isso no começo da aula para vocês. Na odontopediatria, principalmente, a gente usa o flúor para maturação pós-eruptiva. Não é que o dente não nasce mineralizado, ele nasce bem mineralizado, com bastante hidroxoapatita, bastante apatita fluoretada, caso tenha tido uso sistêmico do flúor, porém, isso não torna o dente mais resistente. Mas quando o dente está irrompendo, ele em contato com a saliva, com os fluidos bucais, ele começa a fazer essa troca de minerais pelo processo desre, né, pela osmose que acontece, então desmineraliza, remineraliza, e ele começa a absorver minerais e começa a absorver o flúor que está circulando ali, trocando a hidroxoapatita por fluorapatita, tornando aquele dente mais resistente aos ácidos bucais. Então, quando que é a época onde você tem essa maior troca? É quando o dente acaba de irromper, quando ele está sofrendo a maturação pós-eruptiva. Depois que ele sofre essa maturação pós-eruptiva, continua essa troca de minerais, porém menos significativa. Então vamos às respostas, né? Através da mãe via placenta? Não, não é pela mãe via placenta, a gente já discutiu isso naquela questão de flúor. Na dentição permanente? Na dentição permanente, mas quando, né? Quando ela está estabelecida? Não, no período da erupção dentária, que hoje a gente também, o termo mais correto é irrompimento dentário. Então é neste período onde o dente está sofrendo a maturação pós-eruptiva, é onde você tem uma maior absorção de sais minerais. Então, após os 6 anos, não, é sempre que tiver um dente, né? Após os 6 anos, os dentes começam a irromper, os dentes permanentes. Mas no período da erupção, tem tanto dos decíduos como dos permanentes, é quando você tem a maturação pós-eruptiva. Então, é um período onde você tem bastante trocas minerais. Então, alternativa C. Questão 23. Questão 23 não, questão 10, né? Já pulei para 23. Hoje a gente tem aqui na aula 35 questões, hein, gente? A aula ainda não está nem na metade. Dona Francisca procurou o serviço de urgência odontológica com seu filho Lucas, de 3 anos e meio, que chorava de dor de dente. Ao exame clínico, constatou-se a presença de cárie de mamadeira com suas características típicas. Considerando essas características, quais os dentes mais raramente são afetados pela cárie de mamadeira? Essa também é uma questão antiga, de 2009, e eu vou falar para vocês que o termo cárie de mamadeira não existe mais, já faz tempo, tá? Utilizava-se muito esse termo cárie de mamadeira, na minha época, que sou velha, né, que fiz faculdade. Depois a gente começou a usar o termo cárie precoce da infância, e desde 2019, com a Declaração de Bangkok, o nome correto é cárie da primeira infância, é CPI, cárie da primeira infância. Então, qualquer lesão de cárie, seja uma mancha branca ativa, seja uma cavitação, não importa o número, se a criança tem na idade pré-escolar, ela tem cárie da primeira infância, que é CPI. Então, esse é o nome correto hoje, tá? O termo cárie de mamadeira não existe mais, mas é uma questão de 2009, então a gente vai relevar isso. Mas toda a cárie, seja a cárie, antigamente chamava de mamadeira, a cárie rampante, a cárie precoce da infância, a cárie da primeira infância, que hoje é o nome correto, não importa, o dente menos acometido sempre são os incisivos inferiores. Por quê? Porque o incisivo inferior, ele recebe a proteção da saliva pela glândula sublingual. Então, na língua ali, na sublingual, a gente tem um par de glândula salivar e ela jateia, vamos dizer ali, a saliva nesse dente. Então, ele tem uma lavagem, ele tem capacidade de tampão, diferente, por exemplo, dos incisivos superiores, e que a criança que faz o consumo de alimento durante a noite, não tem uma higienização adequada, fica com a língua ali, e você não tem aquela lavagem, a língua também está cheia de ácidos, né, de bactérias, e você tem uma progressão nos incisivos superiores. Então, o dente menos acometido em qualquer paciente, seja adulto, seja criança, em qualquer tipo de lesão de cárie, são os incisivos inferiores. Quando a gente tem cárie em incisivos inferiores, é que ou é um dente com algum problema de mineralização, ou a situação já está muito feia, né? A situação já está horrorosa. Então, o dente menos acometidos são os incisivos inferiores, alternativa C.
Bolsas periodontais distais ao último dente de um arco são sempre de difícil higienização e manutenção. Ok, então ele está falando lá de uma bolsa na distal do segundo molar superior. Para esses casos, a melhor solução é cirurgia de cunha distal, o ídima modificado, aumento de coroa clínica, enxerto gengival livre. Bom, vamos lá. A cunha distal, ela é justamente feita para isso, para que você tenha acesso a regiões de difícil acesso na distal dos últimos elementos. Você pode, então, se eu tenho uma distal do segundo molar aqui, eu posso fazer um desenho como esse, um triângulo, ou um desenho quadrado, aqui estão os pontilhados de incisões, mas de qualquer forma, você quer remover essa cunha aqui e trabalhar nessa região, se for o caso. Então, a resposta aqui, gente, é cirurgia de cunha distal. Porque retalho de Weidmann modificado é aquele retalho que você faz para fazer raspagem, que você abre o retalho sem incisões relaxantes. Muitas vezes é feito em qualquer região, em região anterior, né? Região, não precisa ser em região tão posterior, mas é um retalho para fazer raspagem, que não é para trabalhar nessas áreas de difícil higienização. Aumento de coroa clínica é aquela cirurgia que normalmente você vai fazer para expor uma coroa, pode ser uma simples gengivectomia ou mesmo uma cirurgia de retalho onde você remova osso, tudo isso é aumento de coroa clínica, não é uma cirurgia para, né, cirurgia que você vai remover o osso, não é uma cirurgia que você vai fazer isso para ter uma facilidade de higienização, de manutenção. Enxerto gengival livre não cabe nada aqui. Enxerto gengival livre é para você ganhar a inserção do dente, não tem nada a ver com essa situação que eles estão propondo. É a cirurgia de cunha distal. Para manter os molares no arco por um período de tempo de utilização extenso e importante, o tratamento recomendado é, então, que dá para entender? Dá para entender que, ó, para manter os molares no arco por um período de tempo de utilização extenso e importante, então significa que esse molar, de alguma forma, ele foi atingido e eu quero que ele fique mais tempo, ou seja, possivelmente eu tenho alguma lesão de furca aqui e eu quero que ele fique mais tempo de utilização, que ele dure mais, vamos dizer assim. Qual que seria o tratamento do que ele propõe aqui? Hemissecção e amputação da raiz é uma possibilidade. Coroa cerâmica fechando a área de furca. Se eu tenho um problema de furca, eu vou fechar aquela área. Normalmente é o contrário. Furca, de alguma forma, ela, se for possível, acabar expondo essa furca, às vezes é o melhor tratamento para o paciente poder até higienizar, né? Preenchimento da furca com resina composta, nem pensar. Você não vai colocar resina composta, certo? Dentro de uma furca. Cirurgia periodontal com enxerto ósseo autógeno. Bom, como eu falei para vocês, o enxerto ósseo autógeno ele tem uma taxa de reabsorção bastante alta, né? A gente não, para periodontia a gente não costuma usar muito. Vamos pensar aqui o que é uma cirurgia de hemissecção e amputação, né? Então, uma hemissecção é cortar esse dente e amputar, remover uma das raízes e, no caso aqui, por exemplo, fazer uma prótese. Então, eu tenho uma situação de um molar que está comprometido e para eu mantê-lo por mais tempo, eu teria que fazer algum procedimento. Um dos procedimentos que pode realmente manter um dente por mais tempo são as hemissecções e amputações, de uma forma geral, as risectomias. Sim, elas podem. Lógico, gente, que hoje em dia, se a gente pensar em 2023, muitas dessas cirurgias não são mais feitas. Por quê? Porque a gente tira o dente com implante, certo? Que é mais previsível. Mas
elas ainda são muito utilizáveis, né? Então, eu tenho aqui uma situação onde foi feita uma prótese fixa sobre esse implante, sobre essa raiz restante. Então, das alternativas que tem aqui, hemissecção e amputação da raiz é um tratamento. Coroa cerâmica fechando a área de furca. Veja, se você tem uma área de furca aqui, você vai pôr uma coroa fechando a furca. Não tem nada a ver. Preenchimento da furca com resina composta, piorou. Cirurgia periodontal com enxerto ósseo autógeno, eu poderia até pensar. A questão toda é a desinfecção dessa furca, por exemplo. Ela é muito complicada. Uma furca grau 3 é praticamente impossível você desinfetar, ou seja, você descontaminar com a sua raspagem. O que vai acontecer é que se você colocar um enxerto autógeno aqui, você tem grande chance de perder esse enxerto e não acontecer nada. Então, a alternativa que cabe melhor aqui realmente é uma hemissecção e amputação da raiz. Alguma literatura diz que esses tipos de cirurgia, em média, podem, em média, né, manter um dente por mais de 5 anos, por exemplo. Mas o que a gente vê na clínica é que em alguns casos até muito mais do que isso, até muito mais do que isso. Mas em outros, às vezes, perde até antes do que 5 anos. Depende, cada caso é um caso, depende da higienização do paciente, depende da oclusão, depende do serviço que foi feito, depende de um monte de coisa. Mas é uma tentativa de fazer o dente durar mais, os molares comprometidos durarem mais, ok? Seria a alternativa A. Eu já expus a pergunta e já evidenciei a resposta, mas a gente vai aprender a ler de uma forma mais dinâmica, né, as perguntas e excluir também as que não estão corretas. Então, vamos lá. Ó. Em uma cavidade profunda, onde a dentina cariada se localiza até próxima à polpa, a remoção dessa dentina deve ser feita com brocas esféricas metálicas em baixa rotação. Então, aqui o enunciado a gente já considera que é uma região de dentina que tem a possibilidade de exposição pulpar, né? Então, a dentina cariada se localiza até próxima à polpa. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que se eu entrar com algum rotatório, baixa ou alta rotação, pode acontecer, né, a fratura ali da parede pulpar, enfim. Então, preciso tomar cuidado. Entre esses aqui, a alternativa que traz o instrumento, a técnica, né, menos invasiva e mais delicada para a remoção de dentina cariada próxima à polpa é a utilização de colheres escavadoras, colher de dentina, cureta de dentina, brocas esféricas metálicas em baixa rotação. Apesar de baixa rotação ser indicado para a remoção de dentina amolecida profunda, eu preciso tomar cuidado. Aí eu entro com colheres escavadoras mesmo, que eu consigo controlar melhor manualmente. Cinzéis formadores de ângulos, né? Também cinzel é para muitas vezes realizar retenções adicionais, então muitas vezes acaba causando uma pressão, né? Também não são utilizados, né, para esse caso, nem mesmo são utilizados mais para fazer preparo cavitário, né? E letra D, brocas esféricas diamantadas em alta rotação. Aí piorou mais ainda, né? Porque alta rotação eu tenho menor controle ainda, uma pressão maior, né? Uma velocidade maior. Brocas pontas diamantadas, na realidade, nem são indicadas para remover dentina amolecida, né? Então, lembrar disso também, tá, gente? Então, por isso que eu tenho ali como alternativa correta colheres escavadoras. Próxima perguntinha, ainda considerando toda essa temática de princípios para preparo cavitário. Preparo cavitário convencional para amálgama pode dispersar retenções adicionais nas paredes internas. Isso ocorre quando a profundidade é maior que a largura. Então, lembra que aquele outro slide que eu mostrei para vocês, que quando eu tenho as retenções que eu posso dar para um preparo cavitário, ou seja, eu deixar o preparo mais retentivo, que ele vai segurar melhor o material, é quando eu deixo o preparo mais profundo do que extenso, para eu dispersar, né? Ou seja, dispensar retenções adicionais, ou seja, não realizar aqueles sulcos ou canaletas, né? Removendo mais materiais, mais estrutura de dente sadia, perdão.
eu preciso que a profundidade seja maior que a largura. B, utiliza ataque ácido nas paredes internas. Na verdade, o ataque ácido ele faz parte do sistema adesivo para restaurações de resina, né? Então, não utilizaria aqui nesse caso. C, se utiliza agente de união quimiopolimerizável, também não, né? Num preparo convencional para amálgama, daí eu não considero amálgama adesivo, né? Um preparo convencional para amálgama. Eu não utilizo nenhum tipo de agente de união, adesivo, ácido, né, por baixo do amálgama. É somente a inserção, a limpeza da cavidade, né, lógico, e a inserção do material restaurador. D, as paredes internas são divergentes. Então, quando eu considero paredes divergentes, elas estão em direções diferentes. Ou seja, o preparo acaba sendo expulsivo, né? Então, o material ele tem mais chances de deslocar, de soltar. Paredes convergentes, que são as que a gente realiza para reter o amálgama na cavidade, né? São paredes retentivas, certo? Então, paredes internas divergentes também não conferem, muito pelo contrário, elas acabam até contribuindo para o deslocamento do amálgama na cavidade, certo? Nas radiografias periapicais da região dos incisivos superiores, aqui, pessoal, uma coisa muito importante. Já vemos que tem um erro, porque aqui ele fala de incisivos superiores. Ele não fala de incisivos centrais superiores. Tá? Tem um erro de nome aí, mas enfim, tá, beleza. Devemos distinguir o forame incisivo de um cisto radicular do incisivo central, abscesso do incisivo lateral, granuloma de cúspide, ameloblastoma. Pessoal, se alguém já viu um granuloma de cúspide, vocês me falem, que eu nunca ouvi falar desse trem. Tá? Abscesso do incisivo lateral. E aí que está a grande sacada. Se eu estou falando da região dos incisivos superiores, presumo que seja da região dos incisivos centrais superiores. Então, ó, já falamos que não existe granuloma de cúspide, certo? Não existe o ameloblastoma, porque o ameloblastoma é mais da região posterior e ainda mais de mandíbula. Agora, ficamos entre o cisto radicular do incisivo central e o abscesso do incisivo lateral. O que acontece, pessoal? Se é incisivos centrais superiores, eu não vou ver o incisivo lateral. Se eu não vou ver o incisivo lateral, eu não posso falar que eu estou vendo um abscesso do incisivo lateral. Concorda comigo? Mas eu posso falar que estou vendo um cisto radicular do incisivo central. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso ter essa confusão do forame incisivo com uma lesão periapical ali dos incisivos centrais superiores. E mais uma aqui, ó. Olha que interessante. O forame incisivo pode ser confundido. Ó, isso é uma questão bem interessante, hein? Olha que situação interessante. Bom Jesus dos Tocantins, Pará, 2013. O forame incisivo pode ser confundido com um cisto radicular nas radiografias periapicais, dos dentes incisivos. Pessoal, é só lembrar onde está o forame incisivo. O forame incisivo está entre os incisivos centrais superiores. Certo? Então, aqui no caso, é a alternativa C de centrais superiores. Ou C de cemento. Tudo bem? Então, vejam sempre isso. Eu não quis colocar anatomia, porque ele está batendo sempre ali, ó, na anatomia do incisivo central. Vejam, foram duas questões, uma de 2009 e uma de 2013, com o mesmo enredo. Eu costumo brincar, dizer que essas questões são as tais das questões bolinho de arroz. Tem um pouco de arroz lá na tua geladeira, você não quer comer arroz de novo, você vai lá, dá uma incrementada naquele arroz e vai ser feliz. E faz um bolinho de arroz. Então, eles incrementaram aquela questão de 2009, fez a 2013 e tá aí, ó, bonitinha para vocês. Caírem igual patinhos. Por isso que a gente direciona sempre nessa situação de se guiar pelas questões que já caíram em outros concursos da mesma banca.